Um garçom se aproximou de uma milionária e disse para não viajar com o seu esposo. Na manhã seguinte, havia um carro de luxo próximo à sua casa. O salão do clube era um espetáculo à parte. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo luzes douradas que dançavam sobre o chão polido. O aroma de flores frescas preenchia o ambiente, misturado ao leve perfume de champanhe que circulava entre os convidados. A música clássica ao vivo, tocada por uma pequena orquestra ao fundo, dava o toque final ao evento, reunindo o que havia de mais sofisticado na elite paulistana. Patrícia Almeida observava tudo com um sorriso elegante no rosto, enquanto segurava uma taça de vinho branco com delicadeza. Seu vestido azul marinho, de corte clássico, abraçava sua silhueta de forma impecável. Ela sabia que cada detalhe de sua aparência era analisado por aqueles ao seu redor. Como esposa de Murilo Almeida, um dos empresários mais influentes da cidade, ela era constantemente julgada, e sua postura precisava ser impecável. "Você está distraída hoje, meu amor", disse Murilo, aproximando-se por trás e tocando seu ombro. Patrícia virou-se para ele, mantendo o sorriso. "Só estou um pouco cansada. Esses eventos podem ser exaustivos." Murilo deu um riso baixo. Ele parecia sempre perfeito. Terno sob medida, cabelo impecavelmente penteado, e aquele charme natural que fazia todos ao seu redor se sentirem especiais. "São exaustivos, mas necessários. Não esqueça que somos o casal em quem todos prestam atenção." Patrícia assentiu, mas por dentro, suas emoções eram um turbilhão. Ela sempre soube que sua vida ao lado de Murilo seria cercada de expectativas. O que não imaginava era que, com o tempo, o casamento se transformaria em algo frio e distante. "Precisamos falar sobre a viagem para o Rio", disse Murilo, inclinando-se para falar em seu ouvido. Seu tom era firme, quase autoritário, mas disfarçado por um sorriso. "Viagem? Que viagem?" Patrícia perguntou, erguendo uma sobrancelha. "Tenho uma reunião importante na próxima semana e quero que você me acompanhe. É uma ótima oportunidade para relaxarmos também." Ele deu um beijo rápido em sua testa e se afastou, sem deixar espaço para discussão. "Relaxar", pensou Patrícia, tentando processar as palavras do marido. Ele sempre fora direto e objetivo sobre o trabalho. Por que, de repente, parecia estar tentando convencê-la de algo? A noite continuou como de costume. Patrícia circulava pelo salão, cumprimentando conhecidos e trocando sorrisos com empresários e socialites. Sofia, sua melhor amiga e confidente, aproximou-se com um copo de champanhe. "Você parece tensa, Patty. Está tudo bem?" perguntou Sofia, inclinando-se para que apenas Patrícia pudesse ouvir. "Estou bem. Só cansada, nada de novo." Patrícia tentou soar convincente, mas Sofia não parecia totalmente convencida. Elas continuaram conversando por alguns minutos, até que Sofia a puxou discretamente para um canto do salão. "Não sei o que está acontecendo, mas você não está com a mesma energia de sempre." "É o Murilo?" Sofia perguntou com um tom preocupado. Patrícia hesitou antes de responder. "Talvez seja só coisa da minha cabeça, mas ele está diferente ultimamente. Essas viagens, essas reuniões, não sei. Há algo que não consigo identificar." Sofia segurou sua mão. "Patty, você precisa confiar nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está." Patrícia sorriu agradecida pelo apoio. Mas antes que pudesse continuar a conversa, Murilo reapareceu, com aquele sorriso que parecia mais ensaiado do que natural. "Vamos?" perguntou ele. "Estou exausto, no caminho para casa." O silêncio no carro era quase ensurdecedor. Murilo dirigia com a mesma confiança habitual, mas Patrícia não conseguiu ignorar como ele parecia distraído, como se tivesse algo importante em mente. "Por que você quer tanto que eu vá ao Rio com você?" Ela finalmente perguntou, quebrando o silêncio. Murilo soltou um riso, como se a pergunta fosse absurda. "Porque somos um casal, Patrícia. É natural que estejamos juntos. Além disso, quero que veja como nosso trabalho está indo bem por lá." "Trabalho. Achei que fosse uma viagem para relaxarmos." Ele hesitou por um segundo, mas logo recuperou o tom casual. "Pode ser os dois, não acha?" Patrícia assentiu. Mas algo no tom dele parecia errado. Murilo tinha um talento especial para dizer as coisas certas. Mas naquela noite, suas palavras pareciam vazias. Naquela noite,
Já em casa, Patrícia deitou-se ao lado de Murilo, mas o sono não veio. Ela encarava o teto, lembrando-se dos últimos meses, as viagens frequentes, os telefonemas misteriosos, as reuniões de última hora, nada disso parecia normal. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, Murilo retomou o assunto da viagem. Já fiz as reservas no Rio. Vai ser ótimo para nós dois. Parece que já decidiu tudo sozinho, como sempre. Patrícia respondeu. Forçando um tom casual, Murilo deu um sorriso enigmático. Apenas quero o melhor para você. Ela assentiu, mas sua mente estava longe. Patrícia sabia que havia algo que Murilo não estava contando, e pela primeira vez, decidiu que não ficaria parada. Se havia algo a ser descoberto, ela descobriria. O restaurante era o que havia de mais sofisticado nos jardins. Cada detalhe do ambiente parecia ter sido meticulosamente planejado para exalar luxo e exclusividade. Lustres de cristal pendiam do teto, iluminando mesas cobertas com toalhas de linho impecavelmente brancas. O som ambiente, uma melodia suave de piano, parecia acalmar os frequentadores enquanto garçons discretos deslizavam pelo salão. Patrícia estava ali, sentada ao lado de Murilo, como de costume. Ele estava animado, comentando sobre a viagem ao Rio de Janeiro com um tom casual, mas cheio de subtexto. Por trás de seu sorriso charmoso, ela enxergava algo mais profundo, algo que ele não queria revelar. Enquanto ele falava, Patrícia apenas mexia em seu prato, empurrando as folhas de uma salada, fingindo interesse. Vai ser bom para nós dois, você vai ver. Precisamos de um tempo longe de São Paulo, dizia Murilo, enquanto se servia de vinho. Claro, Murilo, vai ser ótimo, respondeu Patrícia com um sorriso automático. Seu tom era neutro, quase mecânico, mas o marido parecia não perceber. Por dentro, sua mente trabalhava sem parar. O desconforto era quase palpável, e ela mal conseguia ouvir o que ele dizia, quando Murilo se levantou para atender uma ligação, deixando-a sozinha na mesa. Patrícia finalmente relaxou os ombros. Como se um peso invisível tivesse sido momentaneamente aliviado, foi então que tudo aconteceu. Enquanto ela observava o salão, tentando desviar os pensamentos, um garçom jovem se aproximou. Ele parecia hesitante, seus passos mais lentos do que o normal, como se cada movimento fosse cuidadosamente calculado. Patrícia olhou para ele intrigada e percebeu que havia algo em seu olhar que a deixou inquieta. Senhora Almeida, ele começou, sua voz baixa e urgente. Por favor, me escute com atenção. Não viaje com seu marido. Sua vida pode estar em perigo. Patrícia piscou, atônita. Por um momento, achou que não tinha ouvido direito. A frase pairou no ar como uma sombra, um aviso que ela não sabia como interpretar. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, outro garçom chamou pelo rapaz. Vinícius, o que você está fazendo? Repreendeu o colega, puxando-o pelo braço. Volte para a cozinha agora. Patrícia permaneceu imóvel, seu coração batendo acelerado. Quem era aquele rapaz? Por que ele disse aquilo? E, acima de tudo, como ele sabia algo que nem ela mesma conseguia explicar? Olhou para o lugar onde Murilo estava minutos antes, mas ele ainda estava ao telefone. Distraído, o resto do jantar passou como um borrão. Murilo voltou, retomando sua conversa como se nada tivesse acontecido. Enquanto Patrícia tentava disfarçar sua inquietação, ela mal tocou na comida, o que não passou despercebido por Murilo. Está tudo bem, Patrícia? Perguntou ele, inclinando-se levemente em sua direção. Sim, só não estou com muita fome, respondeu ela rapidamente, desviando o olhar, ao voltar para casa. Patrícia não conseguiu tirar o aviso do garçom da cabeça. Cada palavra parecia ecoar, ganhando mais peso a cada repetição. Sua curiosidade era quase insuportável, mas o medo de perguntar diretamente ao marido a paralisava. Ela sabia que, se quisesse entender o que estava acontecendo, precisaria agir com cuidado. Na manhã seguinte, enquanto Murilo saía cedo para mais uma reunião, Patrícia sentou-se na sala, olhando pela janela da imensa mansão em Alphaville. O jardim perfeitamente cuidado não parecia capaz de acalmar sua mente inquieta. De repente, algo chamou sua atenção. Um carro preto estacionado do outro lado da rua. Ela franziu o senho, observando por alguns segundos até perceber que,
Dentro do veículo estava o mesmo garçom da noite anterior. Ela hesitou antes de agir, mas a curiosidade venceu o medo. Pegou o celular e caminhou até o portão. Quando o garçom a viu, desceu do carro imediatamente e a cumprimentou com um aceno. Ele parecia nervoso, mas determinado. "O que você quer comigo?" perguntou Patrícia cruzando os braços. "Senhora Almeida, meu nome é Vinícius Costa. Eu preciso falar com você. É importante." Ela estreitou os olhos, avaliando-o. Ele não parecia perigoso, mas havia algo em sua postura que demonstrava urgência. Depois de uma breve pausa, ela abriu o portão e o deixou entrar. "Você tem 5 minutos, explique-se", disse ela, guiando-o até a sala de estar. Vinícius respirou fundo antes de começar. "Eu trabalho como garçom, mas isso é só uma fachada. Nos últimos anos tenho investigado pessoas envolvidas em esquemas ilícitos. Seu marido, Murilo Almeida, é um deles." Patrícia sentiu o estômago revirar. "O que você está dizendo?" "Murilo está envolvido em negócios perigosos. Ele usou seu nome em alguns contratos. E se algo der errado, você será a principal suspeita. Ele está planejando usar essa viagem ao Rio para encobrir um grande golpe e incriminá-la." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Patrícia queria gritar, chorar, fazer qualquer coisa para aliviar o peso das palavras que acabara de ouvir. Mas em vez disso, manteve-se imóvel, encarando Vinícius com uma mistura de descrença e medo. "E por que eu deveria acreditar em você?" perguntou, sua voz mais firme do que esperava. Vinícius olhou diretamente em seus olhos. "Porque você já suspeita, não é? Você sabe que algo não está certo." Patrícia não respondeu. Ela sabia que a resposta estava escrita em seu rosto. Patrícia ficou imóvel por alguns segundos, processando as palavras de Vinícius. Tudo o que ele dizia parecia loucura. Mas ao mesmo tempo, cada frase se encaixava nos detalhes que ela vinha ignorando há meses. As viagens repentinas, as reuniões misteriosas, os telefonemas atendidos longe dela. Tudo isso agora fazia sentido de uma maneira que ela preferia não entender. "Você não respondeu minha pergunta, Vinícius", disse Patrícia, com um tom firme. "Por que eu deveria acreditar em você?" O jovem abaixou os olhos por um instante, respirando fundo antes de encará-la novamente. "Porque não ganho nada com isso. Estou tentando te ajudar antes que seja tarde demais." Patrícia continuava desconfiada, mas percebeu que o rapaz falava com uma sinceridade que era difícil de ignorar. Ainda assim, aceitar que seu marido pudesse estar envolvido em algo tão grave era como admitir que toda a sua vida tinha sido construída sobre mentiras. "Se o que você está dizendo é verdade, por que você não foi até a polícia?" perguntou ela, mantendo o olhar fixo em Vinícius. "Eu estou reunindo provas. Não posso agir sem ter certeza de que eles não vão manipular a situação. E, sinceramente, a polícia tem seus próprios interesses", respondeu ele. "Mas você pode ser a chave para expor tudo." Patrícia deu um leve sorriso irônico. "E me colocar no centro de algo que eu nem sei se é real. Você acha que isso é justo?" Vinícius suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Eu sei que é pedir muito, mas olhe ao seu redor. Analise os últimos meses, os últimos anos, e me diga se não há algo que você já sabe, mas não quer admitir." Patrícia não respondeu. Em vez disso, seu olhar desviou para o jardim além da janela. As palavras de Vinícius ecoavam em sua mente. Será que ela realmente sabia mais do que queria admitir? "Eu preciso pensar", disse finalmente, sua voz mais baixa. "Você deveria ir embora." Vinícius hesitou, mas concordou com um aceno de cabeça. "Eu vou, mas por favor, tome cuidado. E se decidir que quer a verdade, eu estarei por perto quando ele saiu." Patrícia fechou a porta e encostou as costas contra ela. Sua mente era um redemoinho de pensamentos. Será que ela realmente podia confiar em um completo estranho? E mais importante, será que podia continuar confiando no próprio marido? Ao longo do dia, Patrícia tentou se distrair com suas tarefas habituais. Mas a presença de Vinícius e suas palavras não saíam de sua cabeça. Murilo chegou em casa mais tarde do que o esperado, o que não era exatamente incomum. Ele entrou pela porta com o mesmo sorriso charmoso de sempre, como se nada estivesse errado no mundo. "Como foi seu dia, querida?" perguntou ele. Deixando a pasta sobre a mesa da sala,
Patrícia forçou um sorriso, algo que ela havia se tornado especialista em fazer. Foi tranquilo, e o seu? Corrido, mas produtivo. Estamos finalizando os detalhes da viagem para o Rio. Vai ser incrível. Ela apenas assentiu, observando-o com cuidado. Seus olhos varreram cada movimento, cada expressão, procurando algo que confirmasse ou desmentisse as acusações de Vinícius. Mas Murilo era bom no que fazia. Se ele estava escondendo algo, era impossível dizer. Depois do jantar, enquanto Murilo tomava um banho, Patrícia foi até o escritório dele. A porta estava aberta, e a pasta que ele havia trazido continuava sobre a mesa. Hesitante, ela olhou em direção ao corredor, certificando-se de que ele ainda estava no banheiro, antes de abrir a pasta. Os papéis eram, a princípio, confusos. Contratos, notas fiscais e documentos bancários que ela não conseguia interpretar de imediato. No entanto, um detalhe chamou sua atenção. Havia vários contratos em nome dela, com sua assinatura, mas ela não se lembrava de ter assinado nenhum deles. Seu coração acelerou, e suas mãos começaram a tremer. Ela rapidamente fechou a pasta e colocou tudo de volta no lugar. Quando Murilo apareceu minutos depois, Patrícia estava sentada no sofá, com uma revista aberta no colo, fingindo tranquilidade. "Tudo bem?" perguntou ele, enxugando os cabelos com uma toalha. "Claro, só lendo um pouco antes de dormir." Murilo sorriu e se aproximou para beijá-la na testa. Patrícia sentiu um calafrio. Aquele gesto, que antes parecia um sinal de carinho, agora a fazia se sentir presa. Durante a noite, enquanto Murilo dormia profundamente ao seu lado, Patrícia ficou acordada, revivendo os últimos dias. A viagem repentina, o aviso de Vinícius, os contratos suspeitos. Tudo apontava para uma verdade que ela ainda não estava pronta para aceitar. Na manhã seguinte, ao descer para tomar café, ela viu algo que a fez congelar. O carro de Vinícius estava novamente estacionado do outro lado da rua. Ele parecia estar esperando por algo, ou talvez apenas garantindo que ela estivesse segura. Patrícia respirou fundo e tomou uma decisão: pegar o telefone, ligar para a polícia ou simplesmente confrontar Murilo seriam ações impulsivas demais. Se ela quisesse descobrir a verdade, precisaria de mais provas, com passos decididos. Ela abriu a porta e saiu para falar com Vinícius. "Eu quero ouvir mais", disse encarando-o. Mas desta vez, sem rodeios, Vinícius assentiu, parecendo aliviado. "Tudo bem, mas você precisa estar preparada." Patrícia sabia que estava se metendo em algo grande. Ainda assim, por mais que temesse o que viria a seguir, não podia mais ignorar os sinais. Patrícia sentiu o peso das palavras de Vinícius enquanto se sentava no sofá da sala, com as mãos cruzadas nervosamente no colo. Ele estava diante dela, com um olhar sério, quase desafiador, como se soubesse que as informações que estava prestes a revelar mudariam para sempre a forma como ela via sua vida. "O que você sabe exatamente sobre os negócios do Murilo?" começou Vinícius, rompendo o silêncio. Patrícia hesitou antes de responder. Por mais que ela quisesse saber a verdade, admitir sua própria ignorância sobre o que Murilo fazia era doloroso. Ele trabalha com investimentos, principalmente no setor imobiliário. Sempre foi bem-sucedido. Pelo menos, é o que ele diz. Respondeu ela, sua voz mais baixa do que pretendia. Vinícius soltou um suspiro frustrado e balançou a cabeça. "Ele pode ser bem-sucedido, mas não pelas razões que você pensa. Seu marido está envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro que usa imóveis de alto padrão como fachada. Ele manipula contratos, superfatura valores e depois esconde o lucro em paraísos fiscais." Patrícia piscou, atônita. Era como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Isso não pode ser verdade. Murilo nunca faria algo assim, murmurou. Mas suas palavras soavam mais como uma tentativa de se convencer do que uma afirmação. "Você acha que ele é incapaz disso?" Vinícius perguntou quase impaciente. "Olhe para os contratos que você encontrou. Alguns deles estão no seu nome. Patrícia, se ele for pego, quem você acha que vai levar a culpa?" Ela engoliu em seco, lembrando-se das assinaturas que vira na noite anterior. O pânico começava a tomar conta de seus pensamentos. "Eu não assinei aqueles papéis, pelo menos não conscientemente."
Ele deve ter falsificado minha assinatura ou me enganado de alguma forma, disse ela, quase para si mesma. É exatamente disso que estou falando. Ele está usando você como escudo. Se algo der errado, ele já tem um álibi perfeito. Sua esposa, a mulher que confiava cegamente nele. Vinícius fez aspas no ar com um misto de raiva e frustração. Patrícia levantou-se abruptamente, cruzando os braços enquanto começava a andar de um lado para o outro. Sua mente estava um caos. Como ela poderia ter sido tão ingênua? Como poderia não ter percebido que Murilo escondia tanto dela? E por que você está me contando tudo isso? Perguntou de repente, virando-se para Vinícius. Qual é o seu interesse em me ajudar? Vinícius hesitou. Era claro que ele estava guardando algo, mas, por algum motivo, decidiu não revelar naquele momento. Porque ninguém merece ser usado dessa forma, respondeu ele, evasivo. Eu já vi pessoas perderem tudo por confiarem nas pessoas erradas. Não quero que isso aconteça com você. Patrícia não estava totalmente convencida, mas não tinha outra escolha, a não ser continuar ouvindo. Se havia algo de errado nos negócios de Murilo, ela precisava saber até onde isso ia. O que eu faço agora? Perguntou finalmente, sua voz carregada de desespero. Continue agindo normalmente. Não deixe que ele desconfie de nada. E, enquanto isso, deixe-me investigar mais a fundo. Eu prometo trazer as provas que você precisa, disse Vinícius com firmeza. Patrícia assentiu, embora soubesse que manter as aparências seria uma das tarefas mais difíceis de sua vida. Mais tarde, naquele mesmo dia, Patrícia decidiu seguir o conselho de Vinícius. Murilo chegou em casa no início da noite, e ela se esforçou para agir com a mesma naturalidade de sempre. Ele a cumprimentou com um beijo na testa e começou a falar sobre os preparativos para a viagem ao Rio, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. O hotel é espetacular. Você vai adorar. Já organizei tudo para que possamos relaxar depois da minha reunião, disse ele, com o tom entusiasmado que Patrícia antes achava encantador, mas que agora parecia uma máscara. Estou ansiosa para ir, respondeu ela, forçando um sorriso enquanto ele falava. Patrícia estudava cada palavra, cada gesto. Murilo era um mestre em parecer confiável, mas agora ela sabia que havia uma segunda camada em tudo o que ele fazia. Depois do jantar, Murilo se trancou no escritório, dizendo que precisava revisar alguns documentos. Patrícia aproveitou a oportunidade para vasculhar a casa em busca de mais pistas. No closet, encontrou uma mala já parcialmente preparada, o que a deixou ainda mais intrigada. Por que ele estava tão apressado em partir? Ela voltou para a sala e pegou o celular, mandando uma mensagem rápida para Vinícius. O que mais você sabe sobre a viagem ao Rio? A resposta veio quase imediatamente. Ele não quer que você vá porque quer a sua companhia. Ele quer garantir que você esteja presente para assinar documentos e validar contratos que ele não pode usar sozinho. O risco é maior para você do que para ele. Patrícia sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ela estava sendo usada. E agora não havia mais dúvidas disso. Quando Murilo saiu do escritório, algumas horas depois, encontrou Patrícia sentada no sofá, lendo uma revista. Não acredito que você ainda está acordada, disse ele sorrindo. Está tudo bem? Claro, só não consegui dormir ainda, respondeu ela, controlando a voz para não deixar transparecer o turbilhão de emoções dentro dela. Murilo se aproximou, deu um beijo em sua cabeça e subiu para o quarto. Patrícia esperou até ter certeza de que ele estava dormindo antes de enviar outra mensagem para Vinícius. Eu preciso de mais provas. Do outro lado da cidade, Vinícius respondeu. E você terá, amanhã, mostro algo que vai abrir seus olhos de vez. Patrícia apagou a luz da sala e subiu as escadas. O coração batendo rápido, ela sabia que estava entrando em território perigoso, mas também sabia que não havia mais como voltar atrás. Na manhã seguinte, Patrícia acordou com uma sensação de inquietação, que parecia não dar trégua. Murilo já havia saído, deixando apenas um bilhete em sua mesa de cabeceira. Volto tarde. Não me espere para o jantar, Murilo. Ela observou o pedaço de papel por alguns segundos, antes de colocá-lo de lado. Era o que ele fazia ultimamente. Saía sem aviso e voltava tarde, sempre com a desculpa de que os negócios exigiam sua atenção. Depois de tomar o café da manhã em silêncio,
Patrícia olhou pela janela da sala e viu o carro preto de Vinícius estacionado novamente no mesmo lugar. Ele estava esperando, como prometido, mas isso só aumentava sua ansiedade. Decidida, ela pegou sua bolsa e saiu. Assim que se aproximou, ele desceu do carro. Eu quero saber mais, se você realmente tem provas. É melhor mostrá-las agora, disse Patrícia direta. Vinícius assentiu. É o que eu planejava fazer. Entre no carro. Vou te mostrar. Ela hesitou por um momento, mas entrou no carro, sentando-se no banco do passageiro. O cheiro de couro novo era misturado ao leve aroma de café que vinha de um copo descartável no console central. Vinícius dirigiu por alguns minutos até parar em um estacionamento discreto, onde ele abriu o porta-luvas e tirou uma pasta cheia de documentos. Aqui está. Contratos falsificados, transferências bancárias suspeitas, tudo envolvendo seu marido. E tem mais, disse ele, mostrando imagens de e-mails impressos. Essas mensagens detalham como ele planeja usar a viagem ao Rio para fechar um grande acordo. Ele precisa de você para validar a documentação como parte do negócio familiar. Mas o que ele realmente está fazendo é lavando dinheiro. Patrícia pegou os papéis, seus olhos correndo pelas linhas de texto com velocidade, tentando absorver o que estava lendo. Cada palavra parecia uma facada. Murilo, o homem que ela amava e confiava por tantos anos, estava usando-a de forma descarada. Pior, ele havia falsificado sua assinatura em vários contratos. Isso é muito pior do que eu imaginei, murmurou, quase para si mesma. Eu sei que é difícil aceitar, disse Vinícius, observando-a com cuidado. Mas, se você quiser se proteger, precisa agir rápido. Ele vai te arrastar para o fundo do poço sem pensar duas vezes. Patrícia fechou a pasta e respirou fundo. A raiva estava começando a tomar o lugar da tristeza. Não era apenas sobre os crimes de Murilo. Era sobre a traição, a manipulação, a maneira como ele a usava como um peão em seus esquemas. E o que você ganha com isso, Vinícius? Por que está tão determinado a me ajudar? Perguntou, olhando-o diretamente nos olhos. Ele desviou o olhar por um momento antes de responder. Não quero que mais uma pessoa seja destruída por causa dele. Vamos apenas dizer que tenho minhas razões. Patrícia franziu o senho. Havia algo mais naquela história. Algo que ele ainda não estava contando. Mas ela sabia que não conseguiria arrancar dele naquele momento. De volta à mansão, Patrícia passou o resto do dia tentando digerir as informações. Ela sabia que não podia agir precipitadamente, mas também não podia ignorar os fatos. Cada detalhe dos documentos que Vinícius havia mostrado estava gravado em sua mente, junto com as palavras dele. Ele vai te arrastar para o fundo do poço. À noite, quando Murilo voltou, Patrícia estava na cozinha, fingindo preparar algo para comer. Ele entrou com o mesmo sorriso confiante de sempre, como se nada pudesse abalar sua vida perfeita. Olá, querida. Como foi o seu dia? Perguntou ele, beijando-a na testa. Tranquilo, respondeu Patrícia, forçando um sorriso. E o seu? Produtivo. Estamos quase prontos para o Rio. Você já fez as malas? Perguntou, servindo-se de um copo de vinho. Ainda não, mas vou fazer amanhã. Ótimo. Vai ser bom passarmos um tempo juntos. Precisamos disso, não acha? Disse ele, sem perceber a ironia na expressão de Patrícia. Ela apenas assentiu, com o coração apertado. Cada palavra dele parecia carregada de falsidade agora, como se tudo fosse parte de uma encenação bem ensaiada. Mais tarde, quando Murilo subiu para o quarto, Patrícia aproveitou para vasculhar o escritório novamente. Dessa vez, encontrou uma pasta com documentos que incluíam uma lista de nomes e endereços, além de cifras que ela não conseguia entender totalmente. Eram grandes somas de dinheiro, todas vinculadas a contas no exterior. Fotografou tudo com o celular, sentindo o peso de sua decisão crescer. Ela estava começando a entrar em um terreno perigoso, mas sabia que não havia outra opção. No dia seguinte, Vinícius estava esperando novamente, como havia prometido. Patrícia entrou no carro sem hesitar, entregando a ele as fotos que tirara. Aqui estão mais provas. Não sei o que tudo isso significa, mas tenho certeza de que é importante. Vinícius analisou as imagens rapidamente, assentindo com a cabeça. Isso confirma o que eu já sabia. Você fez bem. E agora? Perguntou Patrícia. Agora, precisamos de um plano, mas você tem que estar preparada.
Ele não vai ceder sem lutar. Patrícia assentiu. Ela sabia que, a partir daquele momento, não havia mais volta. Murilo não era o homem que ela pensava conhecer, e sua vida nunca mais seria a mesma. Patrícia passou a noite revirando na cama, tentando organizar os pensamentos. As palavras de Vinícius e os documentos que encontrara no escritório de Murilo pesavam como um fardo insuportável. Ela olhou para o marido, dormindo profundamente ao seu lado, com a expressão serena de quem não tinha ideia de que seu jogo estava começando a ser desmascarado. Quando finalmente amanheceu, ela desceu as escadas para tomar um café, mas foi surpreendida pela presença de Murilo já na cozinha. Ele raramente madrugava. Geralmente, saía apressado para o escritório, sempre com a desculpa de que tinha compromissos inadiáveis. "Bom dia, querida", disse ele, sorrindo ao erguer uma xícara de café. "Dormiu bem?" "Sim, claro", respondeu Patrícia, forçando naturalidade enquanto pegava sua própria xícara. Murilo a observava com atenção, como se procurasse algo em seu rosto. Patrícia percebeu o olhar, mas fingiu não notar. Ele estava desconfiado, ou era apenas paranoia da sua parte. "Hoje à noite teremos um jantar de negócios", anunciou ele, casualmente. "Algumas pessoas importantes estarão lá. Quero que esteja comigo." "Claro." "Murilo, quem são essas pessoas?" perguntou ela, tentando manter a conversa leve. Ele deu um sorriso enigmático. "Apenas investidores. É bom para eles conhecerem minha esposa. Faz parte do jogo." Patrícia assentiu, mas sentiu um calafrio. Estava claro que ela não era apenas uma acompanhante nesse jogo. Ela era uma peça essencial nos planos de Murilo, mesmo sem seu consentimento. Mais tarde, Patrícia encontrou Vinícius novamente. Dessa vez, ele a levou a um pequeno escritório no centro da cidade. Longe dos olhares curiosos, o ambiente era simples, mas funcional, com pilhas de papéis espalhadas por uma mesa de madeira. "Achei que era hora de você ver isso", disse ele, apontando para um laptop na mesa. "Essas são algumas das transferências bancárias que investiguei. Seu nome aparece como titular de contas que você provavelmente nunca viu. E tem mais." Ele clicou em alguns arquivos, mostrando e-mails trocados entre Murilo e um grupo de pessoas. Patrícia leu em silêncio, sentindo a bile subir em sua garganta. Os e-mails mencionavam cifras astronômicas, imóveis comprados e vendidos com valores inflacionados, e referências diretas ao uso do nome dela como garantia. Um deles dizia claramente: "Com Patrícia assinando, não haverá problemas com a receita." "Ele está me usando como cúmplice", murmurou ela. "Incrédula." "Exatamente", confirmou Vinícius. "E se você não agir, vai acabar levando a culpa por tudo isso. Murilo tem tudo planejado para te incriminar se algo der errado." Patrícia passou as mãos pelos cabelos, tentando processar a gravidade da situação. Por mais que quisesse acreditar que ainda havia alguma explicação inocente, as provas estavam ali, claras como o dia. "E se eu confrontá-lo?" perguntou, mais para si mesma do que para Vinícius. "Não é uma boa ideia", respondeu ele, cruzando os braços. "Murilo é perigoso, Patrícia. Se você o pressionar sem estar preparada, ele vai te manipular ou pior, vai reagir de uma forma que você não espera." Ela sabia que ele estava certo. Murilo era um homem que sabia como se proteger, e confrontá-lo de forma impulsiva seria como entrar em uma guerra sem armas. À noite, Patrícia estava impecável no jantar de negócios, trajando um vestido preto elegante e um sorriso que escondia sua angústia. Murilo, como sempre, parecia à vontade, cumprimentando os convidados e apresentando-a como a esposa perfeita. Por trás dos gestos calculados, Patrícia enxergava o homem que a estava traindo de todas as formas possíveis. "Então, Patrícia, Murilo nos falou muito sobre você", disse um dos convidados, um homem de meia idade com uma postura autoritária. "Você também está envolvida nos negócios da família. Eu apoio o Murilo em tudo o que ele faz", respondeu Patrícia, com uma diplomacia que disfarçava sua raiva. "E ela faz isso muito bem", acrescentou Murilo, colocando a mão em seu ombro e sorrindo de forma quase paternal, enquanto a conversa continuava. Patrícia notou que um dos documentos que Vinícius havia mostrado mencionava o nome do homem que agora estava sentado à sua frente. Ele era um dos principais investidores em um dos esquemas de lavagem de dinheiro de Murilo. Quando o jantar terminou,
Murilo estava radiante. Ele havia conquistado mais um aliado. E Patrícia sabia que isso só aumentava o perigo para ela. Mais tarde, enquanto Murilo estava no banho, Patrícia pegou o celular e enviou uma mensagem rápida para Vinícius. Tenho certeza agora, estou dentro. O que fazemos a seguir? A resposta veio em segundos. Encontramos a última peça do quebra-cabeça. Amanhã, vou te mostrar algo que vai te preparar para o próximo passo. Patrícia apagou a mensagem e olhou para a porta do banheiro. A água ainda corria, e ela podia ouvir Murilo cantarolando baixinho, despreocupado. Era quase inacreditável como ele conseguia agir como se nada estivesse errado. Enquanto tramava contra ela pelas costas, na manhã seguinte, Vinícius a levou para um local diferente, uma espécie de galpão abandonado nos arredores da cidade. Ele abriu a porta de um armário de metal e mostrou uma série de caixas cheias de documentos. Aqui estão as provas definitivas. Transações, mensagens, registros bancários, tudo o que precisamos para derrubá-lo, disse ele com firmeza. Patrícia olhou para a pilha de documentos, sentindo o peso do que estava por vir. Aquilo não era apenas sobre Murilo, era sobre ela, sua vida, seu futuro. Pela primeira vez, sentiu que tinha nas mãos a oportunidade de recuperar o controle. Então, é isso? Perguntou, sua voz carregada de emoção. É assim que eu destruo o homem que pensei amar. Vinícius colocou uma mão em seu ombro, o olhar firme. Às vezes é preciso destruir para reconstruir. Patrícia sabia que ele estava certo. Não havia mais volta. Patrícia voltou para casa com a mente fervilhando. As provas que Vinícius havia reunido eram contundentes demais para serem ignoradas. Murilo, o homem com quem ela compartilhara os últimos 12 anos de sua vida, era um farsante. Não havia mais como negar. Cada palavra que ele dizia agora parecia uma manipulação calculada. E cada gesto seu era uma lembrança dolorosa de como ela havia sido usada. Quando Murilo chegou em casa naquela noite, Patrícia estava sentada no sofá, lendo um livro, ou pelo menos fingindo ler. Ela observou enquanto ele pendurava o paletó no encosto de uma cadeira e afrouxava a gravata. Ele parecia despreocupado, quase jovial. Boa noite, querida. Como foi o seu dia? Perguntou ele, servindo-se de um copo de vinho. Tranquilo, como sempre, respondeu Patrícia, sem erguer os olhos do livro. Murilo se aproximou e sentou-se ao lado dela, descansando o copo na mesa de centro. Ótimo, amanhã teremos uma reunião importante no escritório, e eu gostaria que você participasse. Patrícia franziu a testa, finalmente olhando para ele. Reunião. Desde quando você me inclui nos seus negócios, Murilo? Ele deu um sorriso fácil. Aquele sorriso que Patrícia aprendera a odiar nos últimos dias. Achei que seria bom para você ver como as coisas funcionam. Afinal, você é minha esposa. Ela assentiu lentamente, escondendo o turbilhão de emoções que crescia dentro dela. Se Murilo queria envolvê-la diretamente em seus esquemas, isso significava que ele estava ficando mais ousado, ou mais desesperado. No dia seguinte, Patrícia se vestiu com cuidado. Escolheu um tailleur preto que transmitia autoridade, mas sem exageros, e prendeu os cabelos em um coque elegante. Enquanto se olhava no espelho, lembrou-se do conselho de Vinícius. Não deixe que ele perceba que você sabe de algo. Ele precisa acreditar que ainda está no controle. No caminho para o escritório, Murilo estava animado. Ele falava sobre números, investidores e oportunidades. Mas Patrícia mal ouvia. Ela estava concentrada no que encontraria quando chegassem. O edifício imponente onde ficava o escritório de Murilo era uma torre de vidro que refletia o céu de São Paulo, um símbolo da riqueza e do poder que ele ostentava. Assim que entraram, Murilo a apresentou a alguns funcionários. Eles a cumprimentaram com sorrisos formais, mas Patrícia percebeu a tensão nos olhares. Era como se todos ali soubessem algo que ela não sabia, ou talvez soubessem mais do que deveriam. Esta é minha esposa, Patrícia. Ela vai nos acompanhar hoje, disse Murilo a um grupo de homens de ternos impecáveis, que já estavam reunidos em uma sala de conferências. Patrícia sentiu o peso daqueles olhares sobre ela, mas manteve-se firme. Sentou-se ao lado de Murilo, cruzando as mãos sobre a mesa, enquanto os homens discutiam gráficos e projeções.
Patrícia percebeu que a maior parte do que estava sendo dito era um código. As palavras eram cuidadosamente escolhidas. Mas os números nos slides projetados não deixavam dúvidas. Aquilo era mais do que apenas uma reunião de negócios. Em determinado momento, Murilo virou-se para ela com um contrato em mãos. "Querida, preciso que você assine isso. É só uma formalidade", disse ele, deslizando o papel em sua direção junto com uma caneta. Patrícia pegou o contrato e fingiu lê-lo com atenção. Mas assim que seus olhos percorreram as linhas do documento, ela viu exatamente o que Vinícius havia avisado: valores inflacionados, cláusulas obscuras e seu nome listado como responsável por transações que não faziam sentido. "O que é isso exatamente?", perguntou ela, tentando soar casual. Murilo sorriu, mas ela notou uma leve tensão em seus olhos. "É apenas um acordo para formalizar nossa parceria com os investidores. Nada com que você precise se preocupar." Patrícia assentiu, mas não assinou. Em vez disso, pousou o contrato na mesa e cruzou os braços. "Acho que preciso de mais tempo para revisar isso com calma", disse ela, com um tom firme. Murilo estreitou os olhos por um momento, mas logo recuperou o sorriso. "Claro, querida. Sem pressa." Quando saíram da reunião, Murilo parecia mais reservado. Ele não fez os comentários entusiasmados de sempre. E Patrícia sentiu que sua hesitação havia plantado uma dúvida na mente dele. Assim que chegaram em casa, ele foi direto para o escritório, fechando a porta atrás de si. Patrícia aproveitou a oportunidade para enviar uma mensagem rápida a Vinícius. "Você estava certo. Ele tentou me fazer assinar um contrato hoje. Preciso agir logo." A resposta veio quase instantaneamente. "Encontre-me esta noite. Precisamos finalizar o plano." Horas depois, Patrícia saiu discretamente de casa e encontrou Vinícius em um café afastado. Ele estava esperando com uma expressão séria, os braços cruzados sobre a mesa. "Então ele está ficando mais agressivo", disse Vinícius, após ouvir o relato dela. "Isso é um bom sinal. Significa que ele está sentindo a pressão." "Um bom sinal?", Patrícia perguntou incrédula. "Isso só me deixa mais exposta. Eu sei que parece perigoso, mas é exatamente isso que precisamos. Ele está se arriscando mais, o que significa que podemos pegá-lo no ato. Mas precisamos estar preparados." Patrícia balançou a cabeça, sentindo o peso da situação sobre os ombros. "E se ele descobrir? E se ele perceber que estamos armando contra ele?" Vinícius colocou a mão sobre a dela. "Ele não vai. Confie em mim. Estamos mais perto do que nunca de acabar com isso." Patrícia queria acreditar, mas, ao olhar para o reflexo de si mesma na janela do café, viu uma mulher que mal reconhecia. Ela sabia que o próximo passo seria o mais arriscado de todos. Patrícia chegou em casa tarde, mas Murilo parecia não ter notado sua ausência. Ele estava no escritório, a porta entreaberta, e o som do teclado ecoava pela casa silenciosa. Ao passar pelo corredor, Patrícia olhou para dentro e o viu concentrado, os olhos fixos na tela do computador. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como era possível que aquele homem, tão familiar, escondesse um lado tão obscuro? Ela subiu para o quarto, mas o sono não veio. Estava presa em um turbilhão de pensamentos sobre o plano que discutira com Vinícius no café. Ele parecia confiante, mas Patrícia sabia que o próximo passo seria crucial. Se algo desse errado, as consequências seriam desastrosas, não apenas para ela, mas também para Vinícius, que estava arriscando tudo. Na manhã seguinte, Murilo saiu cedo, deixando a casa para Patrícia. Aproveitando a oportunidade, ela foi direto ao escritório dele. A porta estava trancada, como de costume, mas Patrícia já havia encontrado a chave semanas antes, durante uma de suas buscas, com as mãos tremendo. Ela girou a chave e entrou. O cheiro característico de couro e madeira tomou conta de seus sentidos. O escritório era impecável, com prateleiras repletas de livros que provavelmente nunca haviam sido lidos, e uma mesa de mogno que parecia brilhar sob a luz do sol que entrava pela janela. Patrícia começou a vasculhar as gavetas da mesa. Documentos, agendas, notas, tudo parecia cuidadosamente organizado, mas ela sabia o que procurava. Em uma das gavetas, encontrou uma pasta marcada com um adesivo vermelho. Assim que a abriu, seu coração disparou.
Eram contratos e transferências bancárias, similares aos que Vinícius havia mostrado. Mas desta vez com detalhes ainda mais explícitos. Os valores transferidos para contas no exterior eram exorbitantes e o nome de Patrícia aparecia em quase todos eles. Em uma página, havia uma nota manuscrita com as iniciais de Murilo. Finalizar com Patrícia no Rio. Garantir que ela assine tudo. Canalha. Sussurrou ela. Apertando o papel com tanta força que suas mãos ficaram brancas, continuando a busca, encontrou um pequeno caderno de capa preta escondido entre livros na estante. Ao abri-lo, percebeu que era uma espécie de diário ou registro. Murilo havia anotado detalhes sobre seus contatos, encontros e até precauções que tomava para encobrir seus rastros. Em uma das páginas, leu algo que a deixou sem ar. Patrícia será útil até o final. Depois o plano segue sem ela. Patrícia sentiu o sangue gelar. Não era apenas sobre usá-la como cúmplice. Murilo planejava descartá-la quando ela não fosse mais necessária. Sem perder tempo, Patrícia tirou fotos de tudo com seu celular e enviou as imagens para Vinícius. Ele respondeu em poucos minutos. Isso é mais do que suficiente. Agora temos o que precisamos. Ela fechou as gavetas e saiu do escritório, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Quando Murilo voltou no início da tarde, Patrícia estava na sala, lendo uma revista e tomando chá. Ele entrou com a energia de sempre. Mas Patrícia percebeu algo diferente. Seus olhos estavam atentos demais, como se procurasse algo. Como foi seu dia, querida? Perguntou ele, beijando-a na cabeça. Tranquilo, apenas resolvendo algumas coisas aqui em casa. E o seu? Respondeu ela, sem erguer os olhos. Corrido, mas produtivo. Você já está pronta para a viagem? Patrícia assentiu. Quase. Só preciso arrumar alguns detalhes amanhã. Murilo sorriu. Ótimo. Vai ser bom sairmos da rotina, não acha? Ela respondeu com um sorriso educado. Mas por dentro estava em alerta máximo. Murilo estava estudando cada reação dela, como se desconfiasse que algo estivesse fora do lugar. Naquela noite, Patrícia encontrou Vinícius em um estacionamento afastado. Ele estava esperando dentro do carro, com a pasta de documentos sobre o banco do passageiro. Assim que ela entrou, ele virou-se para ela com uma expressão séria. Patrícia, você sabe o que isso significa, certo? Disse ele. Disse, segurando o caderno preto que ela encontrara. Eu sei. Ele planeja me descartar assim que conseguir o que quer. Vinícius assentiu. E é por isso que precisamos agir rápido. A viagem ao Rio vai ser um momento decisivo. Você precisa fingir que está jogando o jogo dele, mas eu estarei lá. Vamos garantir que ele não saia impune. Patrícia olhou para ele, tentando absorver a gravidade da situação. Por mais que quisesse acabar com Murilo, a ideia de encarar tudo aquilo de frente a assustava. E se algo der errado? Perguntou ela, sua voz trêmula. Vinícius colocou uma mão em seu ombro. Nada vai dar errado, temos as provas. E temos você. Murilo não é invencível. Patrícia queria acreditar, mas o medo não a abandonava. Ela sabia que estava lidando com um homem perigoso, alguém que não hesitaria em destruí-la se sentisse ameaçado. De volta à mansão, Patrícia entrou silenciosamente, garantindo que Murilo estivesse dormindo antes de subir para o quarto. Ela passou a noite pensando em como aquele confronto seria inevitável. O homem que ela amava um dia agora era seu maior inimigo, e a única forma de escapar era vencendo-o em seu próprio jogo. Ao olhar pela janela, viu a noite escura e silenciosa. Por um instante, desejou voltar ao tempo em que sua vida era simples. Quando ela acreditava na perfeição do casamento que havia construído, mas agora não havia mais ilusões. Ela respirou fundo, fechou as cortinas e se preparou para o que viria. Na manhã seguinte, o clima em casa parecia mais pesado do que nunca. Murilo estava animado, como sempre, mas Patrícia conseguia perceber que ele a observava com mais atenção. Cada gesto seu parecia ser analisado, como se ele estivesse tentando descobrir algo. Ela sabia que sua hesitação no jantar de negócios havia plantado uma semente de dúvida, e isso a deixava ainda mais em alerta, enquanto preparava o café. Murilo se aproximou, casualmente, mas com um tom de voz mais sério do que o habitual. Você está muito quieta ultimamente, Patrícia. Está tudo bem? Perguntou ele,
encostando-se no balcão. Patrícia olhou para ele com um sorriso ensaiado. Claro, Murilo. Apenas cansada. Essa viagem ao Rio está me deixando ansiosa. Ele riu, mas havia algo frio em seu riso. Não precisa ficar nervosa. É só uma viagem de negócios, nada demais. Eu sei. Acho que só preciso relaxar um pouco, respondeu ela, enquanto seus olhos desviavam para a janela. Murilo continuou a observá-la por mais alguns segundos antes de sair da cozinha, dizendo que precisava resolver algo no escritório assim que ele desapareceu. Patrícia soltou um suspiro de alívio. Cada momento ao lado dele era como caminhar em um campo minado. Mas ela sabia que precisava manter a calma. O confronto estava se aproximando, e ela precisava estar preparada. Ao longo do dia, Patrícia começou a organizar sua mala para a viagem. Murilo, fiel ao seu padrão, saiu sem dar muitos detalhes de onde iria, enquanto dobrava as roupas. Seus pensamentos estavam focados no plano que ela e Vinícius haviam discutido. Tudo dependia de sua capacidade de seguir fingindo até o momento certo. No início da noite, Murilo voltou para casa com uma expressão satisfeita. Ele entrou no quarto e se aproximou da mala aberta sobre a cama, analisando o conteúdo com curiosidade. Parece que você está se preparando bem para a viagem, comentou ele, pegando uma peça de roupa dobrada e a devolvendo no lugar. Isso é bom. Quero que tudo saia perfeito. Patrícia sorriu, mas por dentro sentia o estômago revirar. Sempre gosto de estar pronta. Você sabe disso. Murilo assentiu, parecendo satisfeito com a resposta. No entanto, quando se virou para sair do quarto, ele parou na porta, olhando para ela por cima do ombro. Patrícia, você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Perguntou ele, com um tom que era mais uma afirmação do que uma pergunta. Ela congelou por um instante, mas logo recuperou a compostura. Claro, Murilo, sempre confiei em você. Ele sorriu e saiu, mas o que restou no quarto foi um silêncio sufocante. Patrícia sabia que ele estava tentando testá-la, e a ideia de que ele pudesse estar um passo à frente a aterrorizava, mais tarde naquela noite. Patrícia encontrou Vinícius em um estacionamento discreto, como haviam combinado. Ele estava no carro, revisando documentos em seu laptop, e ergueu os olhos assim que a viu se aproximar. Está tudo pronto? Perguntou ele sem rodeios. Sim, mas estou começando a achar que ele desconfia de algo, respondeu Patrícia. Entrando no carro, Vinícius franziu a testa. Ele deu algum sinal. Ele está diferente. Faz perguntas que nunca fez antes, como se estivesse tentando descobrir algo. É como se ele soubesse que estou escondendo algo. Vinícius ficou em silêncio por alguns segundos, ponderando. Isso pode ser um problema, mas também pode ser uma vantagem. Se ele está desconfiado, pode acabar cometendo um erro. O importante é que você continue agindo normalmente. Não dê motivos para ele agir antes de nós. Patrícia assentiu, embora o medo estivesse claro em seus olhos. E se ele me confrontar antes da viagem? Não vai. Ele precisa de você. Se ele agir agora, vai arriscar todo o plano dele. E isso é algo que ele não pode se dar ao luxo de fazer, disse Vinícius, tentando tranquilizá-la. Ela respirou fundo, tentando absorver as palavras dele. Vinícius estava certo. Por mais que Murilo fosse manipulador, ele ainda precisava dela para finalizar seu esquema. Isso lhe dava uma vantagem, mesmo que mínima, na manhã seguinte. Enquanto tomavam café juntos, Murilo fez um comentário que pegou Patrícia de surpresa. Sabe, Patrícia, às vezes eu acho que você está longe demais de tudo o que eu faço. Talvez devêssemos trabalhar mais juntos. Você poderia se envolver mais nos negócios. Patrícia engoliu em seco. Talvez, acho que só não sei muito sobre o que você faz. Nunca foi meu mundo. Você sabe disso? Murilo sorriu, mas havia algo gelado em seu olhar. Talvez seja a hora de mudar isso. A tensão no ar era quase palpável. Patrícia sabia que aquilo não era apenas uma conversa casual. Murilo estava jogando, testando seus limites. Mas ela não podia ceder. Precisava continuar com a fachada até o momento certo. Mais tarde, Murilo saiu para uma reunião, deixando Patrícia sozinha na mansão. Aproveitando a oportunidade, ela foi novamente até o escritório dele, mas desta vez, percebeu algo diferente. Uma das gavetas que costumava estar trancada estava entreaberta,
Dentro, encontrou um envelope com uma passagem aérea para o Rio. Apenas de ida, seu coração disparou. Ele não planejava voltar. Patrícia tirou uma foto da passagem e enviou para Vinícius, que respondeu imediatamente. Isso confirma o que suspeitávamos. Ele vai fugir assim que conseguir o que quer. Prepare-se. Estamos quase lá. Patrícia sabia que o confronto era inevitável. Quando Murilo voltasse, ela precisaria enfrentá-lo. Mas tinha que jogar com inteligência. Era sua única chance de virar o jogo. Patrícia sentiu o peso da revelação enquanto encarava a foto da passagem no celular. O bilhete de Murilo, com apenas um destino e sem volta, era a prova final de que ele não pretendia mantê-la em sua vida depois que o plano fosse concluído. Ela respirou fundo, tentando conter a raiva e o medo que cresciam dentro dela. O tempo estava se esgotando, e ela sabia que precisava tomar cuidado com cada passo dali em diante. Mais tarde, Vinícius a encontrou no mesmo estacionamento afastado onde costumavam se reunir. Ele parecia mais tenso do que o habitual, mas seu olhar permanecia firme. Isso muda tudo, Patrícia. Ele não está apenas tentando te incriminar. Ele está planejando desaparecer completamente, disse Vinícius, segurando o celular dela com a foto da passagem. Então ele vai me usar até o último momento e depois sumir, perguntou ela, sentindo o gosto amargo da traição se intensificar. É exatamente isso. E se ele conseguir, você será deixada para lidar com as consequências, respondeu Vinícius, fechando os olhos por um momento antes de encará-la novamente. É hora de você saber a verdade completa, Patrícia. Ela franziu o senho, confusa. O que você quer dizer com verdade completa? Vinícius suspirou profundamente, como se estivesse prestes a tirar um peso imenso de seus ombros. Ele apoiou as mãos no volante do carro e começou a falar. Eu não comecei a investigar Murilo apenas porque ele é um criminoso. Minha ligação com ele é mais... Pessoal, ele é meu pai. O silêncio que seguiu foi quase ensurdecedor. Patrícia piscou, sem conseguir processar as palavras imediatamente. Seu pai? Como assim? Perguntou ela, a voz trêmula. Ele teve um caso com minha mãe anos antes de conhecer você. Eu nasci dessa relação. Minha mãe tentou pedir ajuda a ele, mas Murilo a abandonou, fingindo que ela não existia. Eu cresci vendo minha mãe sofrer, lutando para sobreviver enquanto ele construía esse império. E quando ela morreu, eu decidi que iria expor quem ele realmente é. Patrícia sentiu um misto de choque e compreensão. De repente, tudo fazia sentido. A determinação de Vinícius, seu conhecimento detalhado sobre Murilo e o ódio evidente em sua voz sempre que falava dele. É por isso que você se aproximou de mim, para usar minha situação contra ele, perguntou ela, sentindo a raiva crescer. Não é só isso. Patrícia, eu quero justiça, mas não quero que você seja arrastada para o fundo desse poço. Você é tão vítima quanto minha mãe foi, disse ele, com sinceridade nos olhos. Patrícia o encarou por alguns segundos, tentando decidir se podia confiar nele. Por mais que a revelação fosse perturbadora, havia algo em Vinícius que parecia genuíno. Ele não estava ali apenas por vingança. Ele realmente queria protegê-la. E o que fazemos agora? Perguntou ela finalmente, sua voz mais firme. Nós seguimos o plano. A viagem ao Rio será o momento em que ele cometerá o erro final. Vamos expor tudo, mas precisamos ser cautelosos. Ele ainda é perigoso, respondeu Vinícius. Patrícia assentiu, sentindo a tensão em seus músculos diminuir levemente. Apesar de tudo, saber que não estava sozinha nesse jogo fazia uma diferença imensa. De volta à mansão, Patrícia encontrou Murilo no escritório, revisando documentos. Ele a cumprimentou com um sorriso despreocupado, como se nada estivesse fora do normal. Patrícia, venha aqui. Quero que dê uma olhada em algo, disse ele apontando para uma pilha de papéis sobre a mesa. Ela se aproximou, tentando manter a calma enquanto olhava os contratos que ele colocara à sua frente. Era mais do mesmo. Transações suspeitas, valores inflacionados e seu nome em destaque. Quero que assine aqui, não se preocupe. É apenas uma formalidade para garantir que tudo esteja pronto antes da viagem, disse Murilo, estendendo a caneta para ela. Patrícia pegou a caneta, mas hesitou. Seus olhos fixaram-se nos documentos, enquanto sua mente trabalhava freneticamente para ganhar tempo. Murilo, você já percebeu que nunca me explica nada? Perguntou ela, mantendo a voz leve.
Eu assino tudo sem entender o que estou fazendo. Ele riu, mas havia algo frio em seu tom. É porque você confia em mim, não é? Sempre confiei, respondeu Patrícia, colocando a caneta na mesa sem assinar. Mas acho que mereço entender o que estamos fazendo aqui. Murilo estreitou os olhos, e Patrícia percebeu que sua hesitação havia levantado suspeitas. Ele recolheu os papéis e sorriu novamente, mas dessa vez o sorriso não chegou aos olhos. Claro, querida, eu explico tudo amanhã. Agora descanse. Temos uma viagem importante pela frente. Patrícia assentiu, mas sentiu o peso do olhar de Murilo enquanto saía do escritório. Ele sabia que algo estava diferente, e isso a deixava ainda mais alerta. Naquela noite, enquanto Murilo dormia, Patrícia enviou uma mensagem para Vinícius. Ele está desconfiando. Temos que ser rápidos. A resposta veio em segundos. Confie em mim. Estamos prontos para o próximo passo. Prepare-se. Patrícia apagou a mensagem e ficou olhando para o teto. O plano estava se desenrolando, mas o medo de que algo saísse errado era inevitável. Tudo o que ela queria era recuperar o controle de sua vida e se livrar das amarras que Murilo havia criado. No fundo, porém, ela sabia que a verdade sobre Vinícius era um peso extra que precisaria carregar. Ele era a peça inesperada nesse jogo de traições. E agora, ambos estavam ligados por um objetivo maior: destruir Murilo Almeida. Patrícia acordou com o som das malas sendo arrastadas pelo corredor. Murilo, como sempre, estava um passo à frente, organizando os detalhes da viagem. Ele entrou no quarto, carregando um de seus ternos em um cabide, parecendo tão despreocupado que Patrícia quase acreditou que tudo estava normal. «Pronta para partir amanhã?» perguntou ele, pendurando o terno no armário e ajustando os punhos da camisa com precisão quase cirúrgica. «E quase», respondeu Patrícia, enquanto fingia revisar um documento sobre a cama. «Ainda preciso terminar de arrumar algumas coisas». Murilo se aproximou, sentando-se ao lado dela. Seu olhar parecia avaliá-la, como se estivesse procurando por alguma brecha, alguma hesitação. «Você parece distraída». «Patrícia, está tudo bem?» perguntou ele com um tom quase gentil, mas carregado de intenção. Patrícia forçou um sorriso. «Só estou pensando em como você tem trabalhado tanto ultimamente. Achei que essa viagem seria mais para relaxar, mas parece que vai ser tão intensa quanto sua rotina em São Paulo». Murilo riu, inclinando-se para beijar sua testa. «Eu sei que parece trabalho, mas prometo que vai ser bom para nós dois». Ela assentiu, escondendo o desconforto. O peso da mentira estava começando a sufocá-la, mas Patrícia sabia que qualquer deslize poderia ser fatal. Murilo era um jogador habilidoso, e ela estava apenas começando a entender as regras do jogo. No mesmo dia, Patrícia encontrou Vinícius para ajustar os últimos detalhes do plano. Eles se reuniram em um café discreto, longe de olhares curiosos. «Ele está mais atento do que nunca», disse Patrícia, mexendo no café com a colher, embora não tivesse tocado na bebida. Vinícius balançou a cabeça. «Isso é esperado, mas quanto mais ele te pressionar, mais espaço ele abre para errar. É por isso que precisamos manter o controle. E se ele descobrir antes que possamos expor tudo?» perguntou ela, sua voz cheia de preocupação. Vinícius respirou fundo, cruzando os braços sobre a mesa. «Não vai. Ele acha que tem o controle da situação. O que ele não sabe é que você já tem todas as cartas». Patrícia o observou por um momento. Vinícius parecia seguro, mas ela sabia que o risco era real, um passo em falso, e Murilo poderia destruir tudo. Ainda assim, ela não tinha a escolha. Estava em um ponto sem retorno. À noite, Patrícia tentou agir com naturalidade durante o jantar, mas o clima estava visivelmente diferente. Murilo, que geralmente falava animadamente sobre seus planos, estava mais contido, quase silencioso. Ele a observava com atenção, e Patrícia sentia o peso do olhar dele a cada movimento. «Amanhã será um dia importante para nós dois», disse ele, finalmente quebrando o silêncio. «Quero que confie em mim, Patrícia. Tudo o que estou fazendo é pelo nosso futuro». Ela sorriu, mesmo que por dentro estivesse fervendo de raiva. «Sempre confiei em você, Murilo». Ele pareceu satisfeito com a resposta, mas Patrícia sabia que aquilo era apenas o começo de um jogo perigoso. Murilo estava testando-a, e ela precisava estar à altura. Na manhã seguinte,
O casal embarcou rumo ao Rio de Janeiro. O voo foi silencioso, com Murilo revisando documentos em seu laptop, enquanto Patrícia fingia estar entretida com uma revista. A tensão entre os dois era quase palpável, mas nenhum deles a mencionou. Quando chegaram ao hotel, Murilo conduziu Patrícia até a suíte luxuosa que havia reservado. O espaço era grandioso, com vista para a praia e uma decoração impecável. Murilo parecia animado, mas Patrícia notou que ele estava desconfiado. Ele verificava o celular com frequência e evitava deixar os documentos que carregava à vista dela. "Vou precisar de algumas horas para resolver algumas coisas", disse ele, colocando a pasta em um cofre embutido no armário. "Por que você não relaxa um pouco? Peça algo no serviço de quarto." Patrícia assentiu, mas assim que ele saiu, ela pegou o celular e enviou uma mensagem para Vinícius. "Ele está começando a agir. Qual o próximo passo?" A resposta veio rapidamente. "Estou no hotel. Nos encontramos em 30 minutos." Vinícius estava esperando por Patrícia no lounge do hotel, vestido casualmente. Ele parecia apenas mais um hóspede comum, mas o olhar focado revelava sua determinação. "Ele está escondendo algo no quarto", disse Patrícia, enquanto se sentava ao lado dele. "Documentos, provavelmente os contratos que ele quer que eu assine." Vinícius assentiu. "Precisamos desses documentos. Eles são a chave para expor tudo, mas ele os trancou no cofre. Não vou conseguir acesso sem que ele perceba." Vinícius pensou por um momento antes de responder. "Então vamos fazer com que ele entregue os documentos por vontade própria, durante a reunião. Ele vai precisar deles. É lá que tudo vai acontecer." Patrícia sentiu o coração acelerar. O plano estava chegando ao ápice, e o risco nunca havia sido tão grande. Mas, por mais que estivesse assustada, ela sabia que não podia recuar. Murilo havia jogado com ela por tempo demais. E agora, era sua vez de virar o jogo. À noite, de volta ao quarto, Murilo parecia mais descontraído. Ele jantou com Patrícia na varanda, elogiando a vista e comentando sobre como o Rio de Janeiro era sempre inspirador para seus negócios. "Amanhã será um dia marcante para nós dois." "Patrícia, mal posso esperar para vermos tudo dar certo", disse ele, brindando com sua taça de vinho. "Eu também estou ansiosa", respondeu ela, escondendo o verdadeiro significado de suas palavras. Murilo não fazia ideia de que, ao contrário do que ele acreditava, não seria o único a fazer um movimento decisivo no dia seguinte. Patrícia olhou para ele e, por um momento, sentiu uma pontada de tristeza. Por mais que soubesse que ele merecia o que estava por vir, não era fácil aceitar que o homem que ela um dia amou havia se transformado em seu maior inimigo. Amanhã, tudo mudaria. Amanhã no Rio de Janeiro amanheceu quente e vibrante. Mas Patrícia mal notou a beleza que a rodeava. Do lado de fora da janela da suíte, o som das ondas quebrando contra a areia era quase hipnotizante. Mas ela estava concentrada no que estava por vir. O relógio marcava 8 horas, e Murilo já havia saído, afirmando que precisava fazer um ajuste final nos preparativos da reunião que aconteceria mais tarde. Patrícia usou o tempo para se preparar, revisou mentalmente o plano que havia discutido com Vinícius na noite anterior e certificou-se de que todas as peças estavam no lugar. Ela pegou o celular e enviou uma mensagem curta. "Estou pronta. Onde você está?" Vinícius respondeu em poucos segundos. "Na cafeteria do lobby. Podemos nos encontrar agora." Ela respirou fundo e desceu, mantendo a postura serena que Murilo sempre esperava dela. Ao entrar na cafeteria, encontrou Vinícius sentado em um canto discreto, com uma xícara de café pela metade à sua frente e uma expressão concentrada. Ele levantou os olhos assim que a viu e acenou. "Tudo certo?" perguntou ele, enquanto Patrícia se sentava. "Sim, mas Murilo saiu mais cedo do que eu esperava. Ele está nervoso. Consigo sentir", disse Patrícia, enquanto mexia distraidamente no guardanapo. Vinícius assentiu. "Isso é bom. Nervosismo leva a erros. E se tudo der certo, hoje será o dia em que ele vai cometer o erro final." "Você tem certeza de que vamos conseguir?" perguntou Patrícia, sua voz baixa, quase um sussurro. "Não sei se estou pronta para lidar com tudo isso." Vinícius inclinou-se na direção dela, o olhar firme. "Patrícia, você está pronta. Ele já passou dos limites.
Agora é a sua vez de tomar o controle. Ela assentiu, embora um nó no estômago permanecesse. O plano era claro, mas a execução dependia de sua habilidade de manter a calma em um momento crítico. Depois do encontro com Vinícius, Patrícia voltou à suíte e começou a se arrumar para a reunião. Escolheu um vestido branco elegante que transmitia poder e confiança e prendeu os cabelos em um coque impecável, enquanto se olhava no espelho. Lembrou-se de todas as vezes que teve que usar essa mesma imagem de perfeição para sustentar a fachada de um casamento ideal. Desta vez, porém, estava vestida para enfrentar a verdade. Murilo chegou pouco antes do horário marcado para a reunião. Parecendo animado, ele vestia um terno cinza claro que parecia gritar sucesso e segurança. Mas Patrícia sabia que, por trás daquela aparência impecável, ele estava tão vulnerável quanto nunca. "Está linda, como sempre", disse ele, oferecendo-lhe um sorriso. "Vamos fazer história hoje." "Espero que sim", respondeu Patrícia. Com um tom enigmático que Murilo aparentemente não percebeu, a reunião foi realizada em um salão privativo de um dos andares superiores do hotel. Quando chegaram, Patrícia notou que o ambiente era sofisticado, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da praia de Copacabana. Ao redor da mesa estavam os mesmos homens que Patrícia havia encontrado no jantar em São Paulo. Todos com pastas e laptops abertos, Murilo a conduziu até um lugar ao lado dele, deixando-a de frente para o grupo. "Antes de começarmos, quero agradecer a presença de todos", disse Murilo levantando-se. "Este é um momento crucial para consolidarmos nossa parceria e tenho certeza de que os resultados serão extraordinários." Enquanto ele falava, Patrícia manteve a expressão neutra, mas por dentro estava atenta a cada detalhe. O tom de Murilo era convincente, quase hipnótico, e ela percebeu como ele havia conseguido manipular tantas pessoas ao longo dos anos. Murilo abriu uma pasta e distribuiu cópias de um contrato. "Patrícia, querida, você pode assinar aqui", disse ele, deslizando o documento para ela. Patrícia pegou a caneta e olhou para o contrato. As mesmas cláusulas suspeitas, os mesmos valores inflacionados. Desta vez, porém, ela estava pronta. "Murilo, acho que precisamos conversar antes de finalizar isso", disse ela. Pousando a caneta na mesa, Murilo estreitou os olhos. "Conversar? Sobre o quê?" "Sobre tudo isso. Esses números. Essas cláusulas. Nada disso parece transparente", disse ela, inclinando-se para a frente. O sorriso de Murilo vacilou por um momento, mas ele rapidamente o recuperou. "Patrícia, este não é o momento para dúvidas. Confiamos um no outro, não é? Sempre confiei em você, Murilo, mas acho que isso vai além de confiança. Quero ter certeza de que estou fazendo a coisa certa." Os outros homens na sala começaram a trocar olhares, desconfortáveis com a tensão crescente. Murilo percebeu isso e tentou suavizar a situação. "Claro, querida. Se precisar de mais informações, posso explicar tudo depois. Agora, vamos apenas finalizar isso, ok?" Patrícia não respondeu imediatamente. Ela olhou para a porta do salão e viu Vinícius entrar discretamente, acompanhado por 2 homens com pastas. Seus olhos encontraram os de Patrícia, e ele deu um leve aceno. "Acho que você deveria explicar agora, Murilo", disse Patrícia, cruzando os braços. Murilo se endireitou na cadeira, a tensão finalmente evidente em seu rosto. "O que você está tentando fazer, Patrícia?" Antes que ela pudesse responder, Vinícius e os 2 homens avançaram. Revelando seus distintivos, eles eram agentes da Polícia Federal, e as provas que Vinícius havia reunido eram suficientes para encerrar o jogo de Murilo. "Murilo Almeida, você está preso por fraude financeira, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos", disse um dos agentes. A sala explodiu em murmúrios. E Murilo levantou-se abruptamente. "Isso é um erro. Eu sou inocente", gritou ele, enquanto os agentes o algemavam. Patrícia observou em silêncio, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. O homem que ela um dia amou estava sendo exposto por suas mentiras, e agora não havia mais volta, quando os agentes levaram Murilo. Vinícius se aproximou e colocou a mão no ombro de Patrícia. "Você foi incrível", ela assentiu, mas sabia que ainda havia muito a processar. O confronto havia terminado, mas as consequências estavam apenas começando.
Patrícia ficou parada por alguns minutos no salão, agora quase vazio, observando os rostos dos homens que antes a cercavam com olhares de adulação. Agora, evitavam encará-la diretamente, como se tivessem medo de se associar a ela. A verdade era que, naquela sala, todos estavam conscientes de algo. O império de Murilo Almeida havia caído. "Você está bem?" perguntou Vinícius, aproximando-se mais uma vez. Patrícia respirou fundo antes de responder. "Estou, pelo menos acho que estou. Isso é só o começo, Patrícia. Você sabia que ia ser difícil", lembrou ele com um tom firme mas compreensivo. "Eu sabia", respondeu ela, desviando o olhar para a vista da praia. "Mas uma coisa é imaginar, outra coisa é viver isso." Vinícius assentiu, respeitando o momento dela. Enquanto os dois saíam do salão, Patrícia sentiu uma estranha combinação de alívio e vazio. O peso de anos de mentiras finalmente estava sendo retirado. Mas o que restava? Quem ela seria agora? Sem a sombra de Murilo dominando sua vida, de volta à suíte do hotel, Patrícia se jogou no sofá, exausta. Cada músculo de seu corpo parecia carregado de tensão acumulada. A suíte estava silenciosa, mas sua mente estava repleta de pensamentos caóticos. Ela tentou relaxar, mas o eco das últimas horas não a deixava em paz. Pegando o celular, notou várias mensagens de Sofia, sua amiga de longa data. Todas começavam com perguntas como: "Está tudo bem?" e terminavam com: "Por que você sumiu?" Patrícia sabia que teria que responder eventualmente, mas ainda não estava pronta para explicar tudo. Ela acabou enviando uma mensagem curta: "Estou bem, preciso de um tempo, eu explico depois." Logo depois, Vinícius entrou na suíte, parecendo igualmente cansado, mas com uma expressão de determinação. "Precisamos ir à festa", disse ele sem rodeios. Patrícia arqueou uma sobrancelha. "Festa? Depois de tudo isso?" "Sim, é o lugar perfeito para encerrar esse capítulo", respondeu ele. Murilo planejava usar essa festa para selar acordos finais. "Agora? É nossa chance de mostrar que o jogo acabou." Patrícia hesitou, mas sabia que Vinícius estava certo. A festa era a última peça do quebra-cabeça. Um evento luxuoso planejado para consolidar os negócios fraudulentos de Murilo. Sem ele, o impacto de sua queda seria ainda maior. A festa era um espetáculo de opulência. O salão principal do hotel estava decorado com lustres imponentes e arranjos de flores exóticas. Homens e mulheres impecavelmente vestidos circulavam com taças de champanhe nas mãos, conversando em tons baixos enquanto uma banda tocava jazz ao fundo. Patrícia entrou acompanhada de Vinícius, ambos vestidos para a ocasião. Ela usava um longo vestido preto, simples, mas elegante, que contrastava com seu olhar decidido. Vinícius, em um terno perfeitamente ajustado, parecia mais um convidado casual, mas Patrícia sabia que ele estava tão alerta quanto ela. Os olhares se voltaram para eles imediatamente. A ausência de Murilo era evidente. E as perguntas não tardaram. "Patrícia, que surpresa vê-la aqui." "E Murilo?" perguntou um homem que ela reconhecia como um dos parceiros de negócios do marido. "Murilo não pôde comparecer, ele teve imprevistos", respondeu ela, com um sorriso enigmático. Vinícius observava tudo em silêncio, mas seu olhar varria o salão, atento a qualquer movimento suspeito. Patrícia sabia que ele estava ali não apenas para protegê-la, mas para garantir que a mensagem de que Murilo havia caído fosse clara. Ao longo da noite, Patrícia enfrentou perguntas, olhares curiosos e, em alguns casos, até comentários disfarçados de apoio. "Você é uma mulher muito forte." "Patrícia, não deve ser fácil lidar com tanta responsabilidade", disse uma socialite, segurando a mão dela com um sorriso artificial. Patrícia sorriu educadamente, mas por dentro estava exausta. Cada palavra, cada gesto, parecia parte de um teatro cuidadosamente encenado, onde todos fingiam não saber o que realmente havia acontecido. No entanto, a verdadeira surpresa da noite veio quando um dos parceiros de Murilo se aproximou. Ele era um homem alto, com cabelos grisalhos e um sorriso que parecia sempre carregar segundas intenções. "Patrícia, podemos conversar?", perguntou ele, indicando um canto mais reservado do salão. Vinícius fez menção de acompanhá-la, mas Patrícia ergueu a mão, indicando que estava tudo bem. Ela seguiu o homem até uma área menos movimentada,
onde ele finalmente falou: "Sei que você não quer expor tudo agora, mas preciso de uma garantia. Os contratos que Murilo deixou, eles ainda estão válidos." Patrícia piscou surpresa. "Você sabia? Eu desconfiava. Ninguém constrói um império como o dele sem sujar as mãos. Mas o que importa agora é o futuro. Você tem o controle agora, Patrícia. E algumas pessoas ainda querem que os negócios continuem." Ela o encarou por alguns segundos, tentando entender a lógica por trás de suas palavras. A queda de Murilo havia aberto um vazio, e era evidente que alguns já estavam tentando preenchê-lo. "Vou pensar sobre isso", disse ela, cortando a conversa antes que ele pudesse insistir. Quando voltou para o lado de Vinícius, sentiu-se ainda mais determinada. Aquela festa não era apenas o final de uma era. Era o começo de algo novo. Ao deixarem o evento, Patrícia olhou para Vinícius e sorriu pela primeira vez em muito tempo. "Acabou?" perguntou ela. Vinícius sorriu de volta. "Ainda não, mas estamos quase lá." Ela sabia que ele estava certo. Ainda havia muito a ser resolvido, mas pela primeira vez. Sentia que estava no controle de sua própria vida. Patrícia acordou cedo naquela manhã, ainda sentindo o peso dos acontecimentos recentes. A suíte do hotel, com sua vista deslumbrante para o mar do Rio de Janeiro, parecia mais silenciosa do que o normal. O sol entrava pelas cortinas parcialmente abertas, lançando uma luz dourada sobre o carpete macio. Apesar da beleza ao seu redor, ela não conseguia ignorar o vazio que sentia. Murilo estava preso, e seu império de mentiras estava começando a ruir. No entanto, a pergunta que mais a incomodava era: o que viria a seguir? Sentada na varanda, com uma xícara de café quente nas mãos, Patrícia olhava para o horizonte, tentando encontrar respostas para perguntas que até então nunca se permitira fazer. Quem ela era, agora que a vida que havia construído ao lado de Murilo não passava de uma ilusão? E como seria sua vida daqui para frente? Enquanto refletia, uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Vinícius. Ele entrou com passos firmes, carregando uma pasta de couro preta e uma expressão determinada. "Trouxe o que você pediu", disse ele, colocando a pasta sobre a mesa. "São todas as provas necessárias para garantir que você não será responsabilizada por nada." Patrícia abriu a pasta e começou a folhear os papéis. Cada documento parecia carregar o peso de anos de mentiras e manipulações. Contratos falsificados, transferências bancárias suspeitas, e-mails comprometedores. Tudo estava ali, detalhado e claro como água. Ela sentiu um misto de alívio e raiva ao ver como Murilo havia utilizado seu nome como uma peça-chave em seus esquemas. "É suficiente?" perguntou ela, sem desviar os olhos dos documentos. "Mais do que suficiente", garantiu Vinícius. "Com isso, você pode limpar completamente seu nome e garantir que Murilo nunca mais tenha poder sobre você." Patrícia fechou a pasta e respirou fundo, como se estivesse tentando absorver o momento. Depois de alguns segundos, ela olhou para Vinícius e disse com sinceridade: "Obrigada. Não sei como teria feito isso sem você." Ele deu de ombros, mas havia uma vulnerabilidade em seus olhos. "Minha mãe sofreu nas mãos dele. Eu não podia deixar que ele destruísse mais uma vida." O silêncio que se seguiu foi carregado de significados. Patrícia sabia que Vinícius não estava ali apenas por vingança. Havia um desejo genuíno de justiça em suas ações, e isso a fazia confiar nele de uma forma que ela não confiava em ninguém há muito tempo. Mais tarde naquela manhã, Patrícia tomou outra decisão importante. Pegou o celular e ligou para Sofia. Sua amiga de longa data. Era hora de reconstruir algumas pontes. "Patrícia, finalmente, onde você está?" perguntou Sofia, com a voz cheia de preocupação. "Estou no Rio, mas agora tudo está bem", respondeu Patrícia, tentando soar calma, apesar de toda a turbulência. "Bem, você desapareceu, e eu só ouço rumores sobre Murilo." "Patrícia, o que está acontecendo?" Patrícia hesitou. Ela não estava pronta para revelar todos os detalhes, mas sabia que devia pelo menos uma parte da verdade à amiga. "Eu passei por muita coisa, Sofia, mas agora estou em um ponto em que posso começar de novo. Quando eu voltar a São Paulo, prometo que te conto tudo." "Tudo bem, mas, por favor, não me deixe no escuro. Você sabe que pode contar comigo para o que precisar, certo?"
Patrícia sentiu um aperto no peito. Sofia sempre fora um pilar em sua vida, mesmo quando Patrícia se afastara por conta das manipulações de Murilo. Obrigada, Sofia. Eu realmente agradeço por isso. Depois da ligação, Patrícia voltou a se concentrar no que viria a seguir. Pela primeira vez em anos, ela tinha a oportunidade de recomeçar, sem as mentiras, sem os esquemas, sem Murilo, e isso era ao mesmo tempo libertador e assustador. Quando Vinícius a encontrou mais tarde no lounge do hotel, ela já tinha algumas ideias em mente. Estou vendo que você está diferente, disse ele, enquanto se sentava ao lado dela. O que está planejando? Patrícia sorriu, embora o sorriso fosse tingido de melancolia. Estou pensando no que fazer agora. Preciso reconstruir minha vida. Murilo tirou muito de mim, mas ele não vai tirar mais nada. E como você pretende fazer isso? Perguntou Vinícius, claramente curioso. Ela respirou fundo antes de responder. Quero começar do zero. Vou vender tudo o que está ligado a ele, a casa, os negócios, tudo. Quero algo que seja meu, algo verdadeiro. Vinícius pareceu surpreso, mas também admirado. Isso é uma decisão grande, e você está preparada para isso. Não sei se estou preparada, admitiu Patrícia, mas sei que é o que preciso fazer. Vinícius assentiu. Se alguém pode fazer isso, é você. No final da tarde, Patrícia teve outra reunião com os agentes da Polícia Federal que estavam lidando com o caso de Murilo. Eles garantiram que, com as provas reunidas por Vinícius, ela não seria incriminada. A senhora Almeida não tem envolvimento direto nos crimes de seu marido, disse um dos agentes. As evidências mostram que ele falsificou assinaturas e escondeu informações de forma sistemática. Patrícia sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Ela finalmente estava livre, pelo menos legalmente, mas sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando, reconstruir sua vida e sua identidade. Naquela noite, Patrícia e Vinícius saíram para caminhar pela praia. O som das ondas era calmante, quase terapêutico. Vinícius, sempre discreto, parecia respeitar o silêncio dela, mas havia algo em sua postura que indicava que ele ainda tinha algo a dizer. Então, o que vem agora? Perguntou ele, finalmente quebrando o silêncio. Patrícia olhou para o horizonte, onde as luzes da cidade se misturavam com as estrelas. Agora vem a minha vida. Uma nova vida, e desta vez eu decido como ela será. Vinícius sorriu, um sorriso sincero que parecia carregar um misto de admiração e alívio. Eu acredito em você, Patrícia, e estou aqui, se precisar de ajuda. Ela olhou para ele, surpresa com a sinceridade em suas palavras, pela primeira vez em muito tempo. Patrícia sentiu que não estava sozinha. O caminho à frente ainda era incerto, mas ao lado de Vinícius, ela sabia que tinha uma chance de construir algo novo, algo verdadeiro. Patrícia retornou a São Paulo uma semana depois, mas não para a mansão onde havia passado os últimos anos. Ela sabia que aquele lugar, com suas paredes imponentes e corredores vazios, era mais uma prisão do que um lar. Optou por alugar um pequeno apartamento no centro da cidade, um espaço simples, mas cheio de possibilidades. Era o começo de algo novo, um ambiente que refletia sua vontade de recomeçar. A mudança foi um processo agridoce, enquanto encaixotava as poucas coisas que realmente importavam. Fotos antigas, livros que amava, pequenos objetos que tinham algum valor sentimental. Patrícia percebeu o quanto havia deixado de lado sua própria identidade para se encaixar no mundo de Murilo. Tudo o que havia construído ao lado dele parecia vazio, superficial, como se nunca tivesse pertencido a ela de verdade. Vinícius estava ao seu lado durante todo o processo. Ele carregava caixas, organizava os documentos legais e, acima de tudo, oferecia apoio emocional. Patrícia nunca esperava encontrar um aliado tão fiel, especialmente em alguém que tinha seus próprios motivos para odiar Murilo. Não é muito, mas é um começo, disse ela, enquanto olhava ao redor do apartamento recém-mobiliado. Vinícius sorriu. É mais do que isso. É liberdade. E isso vale mais do que qualquer mansão. Patrícia riu levemente, mas seus olhos se encheram de lágrimas, por mais clichê que parecesse. Ela sentia exatamente isso. Liberdade? A ideia de não estar mais presa às expectativas de Murilo ou às aparências que precisava manter era libertadora. Na semana seguinte, Patrícia começou a se reorganizar profissionalmente.
Ela sempre teve uma queda por design de interiores, mas durante o casamento, sua paixão foi relegada a um hobby sem importância. Agora, decidiu transformar isso em uma carreira. Com a ajuda de Vinícius, ela encontrou um pequeno escritório no centro, onde começou a planejar sua nova empresa. Inicialmente, seria algo modesto, projetos para amigos, clientes recomendados boca a boca. Mas Patrícia sabia que, com o tempo, poderia crescer. Nunca pensei que te veria tão animada com algo, disse Vinícius, enquanto ajudava a pendurar um quadro no escritório. Porque há muito tempo eu não fazia algo que realmente me importava, respondeu Patrícia sorrindo. Murilo sempre dizia que meu lugar era ao lado dele. Acompanhando suas decisões, eu nunca tive a chance de decidir algo por mim mesma. Vinícius olhou para ela, com um misto de admiração e seriedade. Agora você tem, e acho que vai surpreender muita gente. Enquanto Patrícia reconstruía sua vida, também enfrentava desafios. O nome Almeida ainda era associado a escândalos. E muitos questionavam sua inocência, apesar das provas de que não tinha envolvimento nos crimes de Murilo. Havia rumores em jantares da elite, comentários discretos em eventos sociais, mas Patrícia decidiu não se deixar abalar. Em um desses eventos, onde foi convidada por Sofia para tentar recuperar parte de sua rede de contatos, Patrícia encontrou alguns dos antigos sócios de Murilo. Eles a abordaram com olhares curiosos, mas também desconfiados. Patrícia, que surpresa te ver por aqui, disse um deles, um homem alto e grisalho que ela lembrava vagamente de reuniões passadas. Surpresa seria se eu tivesse desaparecido como Murilo esperava, respondeu ela, com um sorriso calmo, mas firme. O homem riu, desconcertado, e mudou de assunto rapidamente. Patrícia percebeu que a melhor maneira de enfrentar os boatos era encarar tudo de frente. Ela não fugiria mais. Enquanto isso, Vinícius também enfrentava suas próprias batalhas. Ele ainda carregava o peso do abandono de Murilo e da dor de sua mãe. Mas ao ajudar Patrícia, sentia que estava encontrando um propósito. A parceria entre os dois ia além dos negócios. Eles haviam formado uma amizade sólida, construída sobre a dor compartilhada e o desejo de justiça. Você já pensou no que vai fazer agora? Perguntou Patrícia certa noite, enquanto os dois revisavam projetos no escritório. Ainda estou descobrindo, respondeu ele dando de ombros. Mas acho que quero fazer algo que realmente importe. Talvez continuar ajudando pessoas que passaram por situações como a sua? Patrícia sorriu. Acho que você seria ótimo nisso. No fim do primeiro mês, Patrícia já tinha conseguido seus primeiros clientes para o escritório de design. Não eram grandes projetos, mas cada pequeno trabalho era uma vitória. Ela percebeu que, pela primeira vez em anos, estava construindo algo genuíno, algo que pertencia a ela, no último dia do mês. Enquanto fechava as contas do escritório, recebeu uma mensagem de Sofia. Orgulhosa de você, vamos comemorar em breve. Patrícia respondeu com um sorriso no rosto. Com certeza, obrigada por tudo. Enquanto guardava os papéis, olhou pela janela do pequeno escritório. A vista não era grandiosa como a da antiga mansão, mas para ela era perfeita. Era o reflexo de sua nova vida, simples, mas cheia de possibilidades. Naquela noite, Patrícia e Vinícius foram jantar juntos para marcar o fechamento do mês. Sentados em um restaurante pequeno e aconchegante, os dois conversaram sobre os desafios e as conquistas recentes. Você está feliz? Perguntou Vinícius, enquanto brindavam com taças de vinho. Patrícia pensou por um momento antes de responder. Acho que ainda não estou completamente feliz, mas estou no caminho certo. E isso já é mais do que eu poderia pedir. Vinícius sorriu. Você merece isso, Patrícia, e muito mais. Ela retribuiu o sorriso, sentindo-se grata por tudo o que havia conquistado e pelas pessoas que estavam ao seu lado, apesar das cicatrizes que carregava. Patrícia sabia que estava mais forte do que nunca. A reconstrução estava apenas começando, mas ela estava pronta para enfrentar o que viesse. A manhã era ensolarada, com um céu limpo que parecia refletir o estado de espírito renovado de Patrícia. Na pequena varanda de seu novo apartamento, ela tomava um café forte enquanto revisava os próximos passos de sua empresa de design de interiores. O escritório ainda era pequeno, mas cada cliente conquistado representava um tijolo sólido na fundação de sua nova vida.
Enquanto organizava sua agenda, recebeu uma ligação de Sofia, a amiga, que sempre fora um ponto de apoio. Queria marcar um jantar para celebrar as mudanças de Patrícia. Você precisa tirar uma noite para relaxar e comemorar. Amiga, insistiu Sofia. Eu sei que você está ocupada, mas é importante reconhecer o quanto já conquistou. Patrícia sorriu ao telefone, tocada pela preocupação genuína da amiga. Tudo bem, Sofia. Vamos marcar para esta semana. Você está certa. Eu preciso disso. Depois de desligar, Patrícia olhou para o horizonte. Havia algo libertador em poder decidir suas prioridades sem o peso das manipulações de Murilo. Pela primeira vez, ela sentia que estava no controle completo de sua vida. Naquela tarde, Patrícia recebeu um convite inesperado. Era de uma galeria de arte local, que queria que ela projetasse um espaço para uma nova exposição. Embora o orçamento fosse modesto, o projeto era exatamente o tipo de desafio que Patrícia buscava para se consolidar no mercado. Isso é um grande passo, Patrícia, disse Vinícius, ao ouvir sobre o convite durante um café no escritório dela. Você está começando a construir um nome que não depende de ninguém. Eu acho que sim, respondeu ela, um brilho de orgulho nos olhos. Mas ao mesmo tempo, é assustador. E se eu fracassar? Vinícius riu. Você enfrentou um dos homens mais perigosos e manipuladores que já conheci. Comparado a isso, lidar com um projeto é um passeio no parque. Patrícia riu junto. Mas sentia que Vinícius tinha razão. Depois de tudo o que havia passado, nada parecia intransponível. No jantar com Sofia, Patrícia se deu conta de como sua vida havia mudado. Sentada em um restaurante aconchegante, cercada por risadas e boa comida, ela percebeu o quanto estava conectada ao momento presente. Sofia, sempre atenta, não deixou passar a transformação de Patrícia. Você está diferente, sabia? Comentou Sofia, segurando uma taça de vinho. É como se tivesse encontrado uma parte de você mesma que estava perdida. Talvez porque seja exatamente isso, respondeu Patrícia pensativa. Eu passei tantos anos tentando me encaixar no mundo de Murilo que esqueci quem eu era. Agora, estou redescobrindo. Sofia sorriu, tocando a mão da amiga. E estou muito orgulhosa de você. Enquanto Patrícia avançava em sua nova carreira, Vinícius também começava a se encontrar. Ele decidiu abrir uma pequena consultoria para ajudar pessoas que haviam sido vítimas de esquemas financeiros. Como Patrícia, usando suas habilidades e o conhecimento que adquiriu enquanto investigava Murilo, ele queria fazer a diferença. Eu acho que finalmente encontrei um propósito, disse ele certa tarde, enquanto conversava com Patrícia no escritório dela. Isso é incrível, Vinícius. Você vai ajudar tantas pessoas, respondeu ela, genuinamente feliz por ele. Os dois tinham se tornado mais do que aliados. Eram amigos, parceiros em uma jornada de reconstrução que os unia de formas que nenhum deles havia previsto. No último dia do mês, Patrícia fez questão de visitar o projeto da galeria de arte, que estava prestes a ser inaugurado. Quando entrou no espaço que havia projetado, sentiu um orgulho profundo. Cada detalhe refletia sua visão e a reação dos organizadores foi melhor do que ela esperava. Patrícia, isso ficou incrível, disse um dos curadores da galeria, enquanto mostrava o espaço a outros convidados. Você tem um talento único. Patrícia agradeceu, emocionada por tanto tempo. Ela havia duvidado de si mesma, mas agora estava começando a acreditar que poderia de fato construir algo significativo. No fim do dia, Patrícia voltou ao apartamento e se sentou na varanda, como fazia todas as noites. O céu estava estrelado e a cidade parecia calma. Quase em paz, ela refletiu sobre tudo o que havia vivido nos últimos meses. A traição de Murilo, as descobertas devastadoras, o apoio inesperado de Vinícius e a força que encontrou dentro de si para recomeçar. Quando Vinícius ligou, ela atendeu com um sorriso. Então, como foi a inauguração? Perguntou ele. Curioso. Foi incrível. Melhor do que eu poderia imaginar. Respondeu Patrícia. Eu não tinha dúvidas. Você merece todo o sucesso que está alcançando. Obrigada, Vinícius, por tudo. Eu não estaria aqui sem sua ajuda. Você estaria sim. Eu só dei um empurrão. O resto foi você, disse ele com a voz cheia de sinceridade. Ao desligar, Patrícia sentiu uma calma que não experimentava há muito tempo.
Ela sabia que ainda havia desafios pela frente, mas agora estava pronta para enfrentá-los. Sua vida estava longe de ser perfeita, mas pela primeira vez, era verdadeiramente dela.